Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero falar um pouco sobre um tema que foi pedido aí pelo nosso querido irmão José Felipe. Zé, um abraço, meu irmão. Eu quero falar sobre chamado. Para a gente poder trabalhar isso aqui, eu quero tratar sobre 3 pontos aqui. Vamos estabelecer um tripé sobre vida ministerial, sobre chamado. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a diferença ou a distinção entre secular e sagrado, né? Existe esse paradigma que muitos eles falam, se o camarada tem um chamado pastoral, ele de fato é chamado por Deus. Ou, às vezes o outro tem um chamado para ser um professor universitário. Ele não é chamado por Deus. Meu irmão, se você é um crente em Jesus e você de fato descobre o motivo pelo qual você foi chamado, independentemente se você atua eclesiasticamente, né, numa área eclesiástica, diretamente na igreja, por exemplo, ou se você atua fora, o teu chamado ele é divino. Agora, por que eu falo isso? Para que você de fato entenda que os dois são importantes. Por isso que a palavra fala do id. Você, na verdade, entrega a tua vida a Jesus, você é discipulado, você é transformado, até que você se torna um agente de transformação. Então, nosso papel é ir lá fora buscar as pessoas. E estar inserido, por exemplo, numa faculdade, ou no meio dos esportes, ou qualquer outra área da sociedade, isso é de suma importância para que a gente possa levar o reino, amém? O reino, ele é do céu, ele não é no céu. Então, é o reino dos céus que vem à terra, amém? Então essa é a primeira coisa, é para que você possa valorizar se o teu chamado não é um chamado para um adorador, para um pastor, para um apóstolo. Se o teu chamado é fora da igreja, ele tem tanto valor quanto o chamado para quem tem na área eclesiástica, amém? Esse é o primeiro ponto aqui do tripé que a gente vai trabalhar. A segunda coisa que é importante, como descubro a minha chamada? E o ponto está justamente nessa palavra, descobrir. Porque, querido, a Bíblia diz que Deus ele já escreveu sobre a história da nossa vida. Deus ele já escreveu o que ele tem para nós. Isso mostra que nós não escolhemos quem somos ou quem nos tornaremos, mas nós descobrimos. Então, como que você descobre? Interagindo com Deus. Se o chamado é de Deus, você precisa interagir com esse Deus que sabe qual é o propósito da sua vida para que ele te revele. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele habita em nós. E esse Espírito que habita em nós, ele esquadrinha os pensamentos do Pai, ele sabe tudo que está no coração do Pai. E o papel dele é fazer com que isso seja revelado. Agora, no tempo certo. Talvez você está aí desesperado, poxa, eu não sei de fato qual é o meu chamado, meu irmão. Relaxa, porque teu chamado, o mais interessado em mostrar é o próprio Deus, porque Ele deseja te usar. E talvez você tá aí desesperadão, ansioso, poxa, qual que é meu chamado? Querido, entenda uma coisa, o mais interessado em te mostrar o que você nasceu para fazer ou quem você nasceu para ser, é o próprio Deus. Então teu papel qual é? É bater a porta, é orar, é clamar ao Senhor, porque à medida que você o busca e no tempo correto Ele vai revelando. Então em partes Deus vai te mostrando, te mostra um pouco, depois mais um pouco, e toda aquela visão da sua vida ela vai sendo construída. Então você precisa entender que você descobre, e essa descoberta ela é gradativa. Então insista, continue batendo a porta e pedindo, Senhor, fala comigo, me mostra quem eu sou. E o tempo vai passando, você vai começando a discernir e escutar isso, você vai começando a entender, amém? Uma dica sobre isso é aquilo que às vezes bate no teu coração. Por exemplo, eu via pessoas pregando e aquilo eu brilhava os olhos, eu falava, poxa, que legal, e eu me identificava com aquilo. Uma das confirmações que Deus trouxe, né? Deus usou pessoas para trazer palavras proféticas, sim, mas nada substitui o testemunho interior, que é aquela convicção e certeza de que você de fato sabe. Você sabe porque sabe que Deus te chamou para aquilo, amém? E o terceiro ponto agora do tripé para a gente fechar essa questão é, você descobre o que você nasceu para fazer, quem você nasceu para ser, e agora você precisa construir um caminho, percorrer um caminho até lá. E esse caminho passa por 3 coisas. Primeira, obediência. Querido, você precisa entender que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Por que eu falo isso? Porque, meu irmão, eu nunca imaginei que eu seria um pastor. A partir do momento que Deus começou a revelar aquilo para mim, a partir do momento que aquilo começou a de fato vir ao meu coração, eu me abri. Falei, Deus, se essa é a tua vontade, eu aceito. Então essa atitude de obediência fez com que o que está escrito em Filipenses se cumprisse, que é o quê? Em Deus está o querer e o efetuar. Deus ele não apenas te dá capacitação para fazer o que Ele espera que você faça. Ele coloca em você o desejo de fazer o que Ele quer que você faça. Esse é o querer. Então quando Deus abre o seu coração, quando Deus te mostrar quem você nasceu para ser, esse é o start, é o começo para que esse caminho seja percorrido e essa chamada seja construída. Segunda coisa aqui, dentro dessa construção do caminho, é a perseverança. Então você precisa perseverar.
Porque, querido, às vezes, né, nós somos aquela geração meio que fast food, tudo rápido. Deus, ele não trabalha com o tempo, ele trabalha com o propósito. O relógio de Deus não é igual ao meu e o teu. Amém? Então que você possa perseverar dia após dia, acreditando, perseverando, porque é de fato vencer cada dia, vencer cada estação. E isso fará com que você possa de fato construir. Você obedece, entrega o teu caminho a Deus e persevera dia após dia, crescendo e avançando. E para fechar, você precisa de fé. Por que fé? Porque em alguns momentos você vai olhar e vai falar, poxa, isso é grande demais para me alcançar. Deus, eu nunca imaginei fazendo isso. Então você precisará de fé, porque a fé vai te ajudar a caminhar. A fé, ela vai te ajudar a superar todas as barreiras. Então você precisa ter fé em Deus. Nós vemos aquela passagem onde os discípulos estavam atravessando ali o mar, veio uma tempestade e daqui a pouco eles ali aflitos, Jesus aparece. Jesus fala para os discípulos, sou eu, não tenho medo. Pedro fala, Senhor, se és tu, ordena que eu vá. Jesus diz, vem. E esse caminhar de Pedro sobre as águas fala sobre duas coisas. Fala sobre fé em Jesus, para que você viva o sobrenatural, e é isso que você precisa ter. Mas também fé em você. O que é essa fé em você? É a fé de que você poderá viver o sobrenatural de Deus. Às vezes algumas pessoas se olham como coitadinhos e falam, poxa, como que eu posso ver isso que Deus prometeu? Como que eu posso ser usado dessa maneira que Deus falou? Querido, se Ele falou, é porque Ele quer cumprir. Agora você precisa de fato vestir essa camisa, fazer a tua parte e de fato abraçar essa jornada, esse propósito, porque o Deus que prometeu, Ele cumpre. Então mude a visão sua de quem você é. Se veja como uma pessoa que vai viver, que viverá os sonhos de Deus. Você perseguir todo esse caminho, eu creio, amado, que você de fato cumprirá o teu propósito, você será instrumento nas mãos de Deus, você servirá a sua geração e deixará frutos que permaneçam para a glória de Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu like, deixe também um comentário, outras sugestões de temas para a gente debater, para a gente conversar aqui. Compartilhe com outras pessoas, divulgue esse canal, ative as notificações em nome de Jesus. Amém? Abraço.